E aí, resenhadores de plantão, beleza? Esse vídeo aqui é feito para você que acabou de se mudar para um apartamento ou casa que o tamanho da sala é bem limitado, ou seja, pequeno, que você precisa fazer um milagre para caber um sofá aí dentro e que em muitos casos, como foi o nosso aqui, foi necessário um sofá de canto. Esse vídeo na verdade eu nem ia fazer porque era uma necessidade aqui de casa trocar o sofá, mas a gente precisava de um sofá de canto para otimizar o espaço aqui da sala, como vocês podem ver nessa tomada de vídeo. Só que eu tenho um grande problema com uma das paredes. Eu precisava que a medida aqui fosse exatamente 1,80 m. E aí que está o problema. A maioria dos sofás de canto tem medida ocupada de parede 2 metros como padrão. É muito difícil você encontrar um sofá com menos de 2 metros de parede ocupada. Por que usar esse termo parede ocupada? Você vai aprender nesse vídeo também. Resumindo para vocês antes da intro, nesse vídeo eu vou estar resenhando com vocês os pontos positivos, pontos negativos, o preço pago nesse sofá e se valeu a pena ou não. E já vou deixar minha opinião bem clara aqui por experiência de uso. Gente, sofá retrátil e reclinável barato, foge que é cilada, Bino. Nem perde tempo com esse tipo de sofá que é besteira. Que foi o que aconteceu com a gente aqui em casa. A gente comprou gato por lebre. Se arrependimento matasse, nem eu nem Dona Gegé tava aqui pra estar resenhando com vocês esse vídeo. Mas vamos deixar de lenga-lenga e bora logo pra esse vídeo. O que eu vou falar sobre esse sofá aqui da marca Riflet? Gente, eu escapei de uma roubada total. Roubada não, porque como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, a gente não estava encontrando um sofá que um dos cantos tivesse no máximo 1,80 m de parede ocupada. E o que é esse termo que eu aprendi depois de pesquisar muito? Eu quase quebrei a cara várias vezes na hora de comprar esse sofá. Porque como eu pesquisava por largura e comprimento, nem sempre a largura e comprimento é a medida exata. Por quê? Temos a largura, só que tem que contar a profundidade do sofá. Na maioria das vezes eu via a largura 1,80 m e tava chique. Falei, não, esse é o sofá. Só que aí, entrando em detalhes com o vendedor, ligando em empresa e tudo mais, eu vi que não era bem isso. E a maioria dos sofás que eu achei em anúncio, eu tinha que descartar. Foi aí que uma alma santa numa loja aqui na minha cidade falou, ó, você está perguntando errado, você está pesquisando errado. Você tem que sempre questionar a medida de parede ocupada, porque é o que vai te salvar aí na sua residência. E um grande problema dos sofás de canto é que a maioria deles valorizam apenas para o lado direito da sua sala. E esquecem que às vezes tem casas que o lado esquerdo precisa ser menor. Como é o caso aqui onde eu moro. Tanto que a maioria dos sofás, o lado menor, às vezes até dava certo, mas era do lado direito. Só que aqui em casa não vai dar certo, não iria dar certo e eu vou mostrar por quê. Temos uma porta aqui, então não daria certo. Como vocês podem ver, a porta ela tem um vidro aqui que eu abro. Isso daqui, a gente até tinha um sofá aqui em casa, só que como ele tinha mais que 1,80 m, ele vinha mais ou menos aqui, ó. Então matava a porta. Logo eu acabei colocando o sofá desse lado aqui. Então ficava aqui, né? Tipo assistindo televisão, olhando pra lá. Ficava até com o pescoço doendo. Então, e você não achava. A maioria dos sofás valorizavam o lado aqui onde tá a porta. Ou seja, a porta teria que estar do outro lado da parede para que esses sofás dessem certo. Eu quase achei por muitas e muitas vezes o sofá ideal, mas nos 45 do segundo tempo nunca dava certo. Até que eu fui atrás de sofás planejados, que eram feitos sob medida. Só nisso, os preços se tornavam algo estratosférico. Meu Deus do céu, era uma coisa de louco. Tanto que o sofá ideal pra gente mais barato estava na casa dos 4.000 reais. O que eles iam fazer? A medida aqui de acordo que eu precisava, que era 1,80 m de parede ocupada, nessa que está aqui atrás. E o outro lado ia ficar com 2,80 m de parede ocupada. O que já seria até muito pra gente, mas ok, estilo living, que é um sofá um pouco mais baixo, né? Que a gente queria fugir desses tipos de sofá reclinável e inclinável.
E eu gosto bastante desse estilo living. É que eu tô sentado aqui, vocês não vão ter noção, mas depois eu vou mostrar de pé, vocês vão ver que o sofá ele é um pouco baixo, ele tem um encosto que pega nessa altura aqui em mim, ó. Então era um sofá que eu queria, porque uma vez eu experimentei esse tipo de sofá num consultório e meu, amei, não descansei até achar que esse era o termo certo, sofás living. E acabou que nos 45 do segundo tempo dando certo, porque eu já estava desistindo, já estava desesperado, porque eu já tinha vendido o sofá retrátil e meu, ia ter que comprar, não sabia nem como que eu ia pagar. Aí, cara, até que nos 45 do segundo tempo, não sei que luz que deu na minha cabeça, que eu esperei mais um pouco, até que eu achei essa empresa chamada Riflete Estofados, no Espírito Santo. Gente, assim, primeiramente, não estou ganhando nada deles para falar disso. É que a necessidade desse vídeo surgiu pela dificuldade em encontrar um sofá de canto que vendesse para o Brasil inteiro, porque eu encontrei um ou outro lugar que vendia ali regionalmente falando, mas aqui para o interior de São Paulo eles não mandavam. Então houve essa dificuldade, mas aí eu encontrei a Riflete, que tem como nome, esse sofá não poderia ter um nome melhor, Versátil. Olha só que nome. E por que esse nome? Vamos agora aqui mostrar para vocês todo o descritivo mais detalhado desse sofá e quais os pontos positivos e negativos. Bora lá então! Observando assim a sala agora, vocês veem qual que é a atual conjuntura. O sofá antigo ocupava esse espaço aqui, ó, e é onde que eu olhava, que dava até torcicolo olhando para a televisão que fica aqui. Então, foi aí que a gente encontrou esse sofá. A grande sacada dele se chamar versátil, porque ele não se limita, e é o ponto mais positivo desse sofá, ele não se limita a um canto específico. Por quê? Por causa desse pequeno detalhe aqui que faz toda a diferença. Eu posso pegar esse módulo e acoplar ele do outro lado, da mesma forma que estava ali, ó. Você pode ver que os dois lados tem um bracinho e tem essas almofadas que dão o disfarce para o módulo. Então eu consigo colocar ele lá. Em muitos casos, o que acontecia e que não dava certo? Porque normalmente o segundo módulo ele vinha com braços e esse braço limitava a montar o sofá apenas como se fosse aqui o canto, tá vendo? Então esse era o problema. Essa porta não poderia estar aqui, teria que estar do outro lado. E é isso que era a grande percalço meu. O segundo módulo vinha com um braço de um lado, limitando apenas a montar o sofá de canto desse lado aqui. Agora, esse versátil, essa foi a jogada, ó. Eles não deixaram braços, então isso aqui permitiu pegar esse módulo e colocar da mesma forma que ele estava aqui, mas desse lado, ó. Então eu consegui, se a questão fosse essa parede aqui, a porta estivesse do outro lado, esse módulo iria lá no canto, eu ia empurrar esse sofá lá e ele também ficaria de canto. Outro detalhe é que, se eu por algum motivo cansar do módulo dele maior aqui, eu posso trazer para cá e esse módulo aqui menor levar para lá. Assim eu ganharia mais 10 centímetros e se eu quisesse colocar, por exemplo, um vaso ou algum outro objeto decorativo aqui para ocupar esse espaço, eu também conseguiria. Mas não é o caso. Eu gostei bastante dele nesse design aqui. Ele tem 1,67 m do módulo menor e 1,76 m do módulo maior. Ou seja, ainda me sobrou 4 centímetros ali, ó, de parede, vamos assim dizer, né? Porque no máximo eu poderia ocupar 1,80 m, ó, como vocês podem agora, acho que tendo uma noção melhor aí, mostrando de frente, né? Então, começando de pontos positivos que eu já mencionei, a versatilidade do sofá versátil da Riflete. Outra coisa assim que para mim é um ponto de vista e que não me pega mais são os sofás inclináveis e reclináveis. Ele é fixo, tanto que nem o assento aqui, ó, a almofada do assento, ela sai, ela é fixa, ó, tá vendo? Não sai. As únicas almofadas que saem são as de encosto, ó. Tá vendo? Mas olha, tá vendo? Olha o que eu falei do living, ó. O encosto dele vai até praticamente a metade das costas. Essa é a diferença de um sofá living para os sofás convencionais. E cara, sem querer eu acabei achando esse sofá.
Outro detalhe importante que era um grande problema do nosso sofá de baixa qualidade retrátil. Cara, desde a primeira semana de uso, ele afundava nos assentos. Era uma coisa que, nossa, me dava até vontade de cagar na época de nervoso. Ficava louco, cara, louco com isso. Agora não, esse daqui, ele, segundo a descrição, ele tem espuma D28. Ah, D28 não suporta nem 70 quilos. Não se engane com a densidade de espuma para colchões. Para sofá é um pouco diferente por ele ser menor e não ocupar o corpo todo, é só a bunda, né? Então aqui no caso, o D28 ele suporta no máximo por assento 90 quilos. Eu tô um pouco acima, mas ainda assim eu não percebo afundar. Ele tem uma resistência um pouco maior, justamente porque ele é internamente ele tem uma estrutura de madeira legal e a espuma está segurando muito bem. Ela não, apesar de eu estar um pouco 4 quilos acima do máximo suportado, eu não percebo, e olha que eu fiquei sentado mais de 2 horas, eu não percebi a espuma afundar com o meu peso. Então assim, o D28 dele é show de bola, vale super a pena. Tem aqui os encostos de braço, então aqui como dizem, né, sofá é feito para sentar, não é para deitar. Eu fico sentado de frente para a televisão. Então aqui, ó, eu fico encostado de boa, fico assistindo tranquilão, não tem sem erro. Outro ponto positivo é que ele é muito leve para você mexer ele, por exemplo, se for limpar a sala, fazer uma faxina, cara, ele é muito leve. Os pezinhos dele é um material que não é de rodinha, mas ele desliza fácil nesse piso nosso aqui. Muito chique, não risca também, não tem o risco de não corre o risco de riscar o piso e muito leve, com uma mão eu consigo empurrar, ponto extremamente positivo. Outro ponto positivo é o preço que eu paguei nesse sofá. Eu paguei o valor de R$ 999 reais, mais R$ 99 reais de frete, então ele saiu num total de R$ 1.098. Agora, por eu estar gravando esse vídeo próximo da Black Friday, eu entrei no site dos caras e tá lá hoje no valor de R$ 939 reais, mais o frete também aí. Mas você vê, já tem um descontinho aí de praticamente 60 reais do que eu paguei. Isso direto da fabricante, tá? Que foi onde eu fiz a compra. Mas eu já vi que a Riflet, ela tem cadastro em vários e-commerces famosos aqui no Brasil, como por exemplo, Madeira, Leroy Merlin, Americano, Submarino, Shoptime, enfim, tudo que você imaginar desses e-commerces conhecidos aí, eles têm Mobile, eles têm cadastro em tudo. Tranquilo, se você não quiser comprar direto do site por você ter alguma dúvida sobre a credibilidade do site ou não, então compra dos e-commerces de confiança. Só que, se eu não me engano, nesses e-commerces estava um pouquinho mais caro. Ah, se eu não me engano, no Mercado Livre também eu vi um anúncio desse sofá lá. Então o preço também é um ponto positivo. Outro ponto positivo são as cores. Ele tem tanto na cor chocolate como é essa, que apesar da câmera estar deixando um pouco mais claro do que eu tô vendo, ele é um pouquinho mais escuro do que isso que tá mostrando no vídeo, tá galera? Também tem na cor camurça, que é um tom bege, porém esse tom pode enganar. Tanto que eu fui chato e liguei lá na loja perguntando. Se ele fosse um tom puxado mais pro creme, eu teria comprado o creme, porque ia combinar bastante aqui com o piso de casa, né? Ia fazer um tom sobre tom legal, que até chegar no branco da parede. Mas o camurça, apesar de se você ver nas fotos, ele puxar para essa cor creme, o próprio vendedor falou que dependendo do rolo que eles fazem em tecido, ele puxa mais pro cinza. Então eu já descartei porque o cinza não combinaria com nada. E a outra cor é o grafite, que teoricamente, se você ver a foto, ele parece muito um cinza, só que ele puxa pro azul também. Então, assim, é um negócio meio esquisito, assim, parece aquele suco do Chaves, que o Chaves vendia suco de tamarindo com cor de suco de laranja e gosto de suco de limão, entendeu? É um negócio meio esquisito. Então eu resolvi não errar, né? Fui não trocar o certo pelo duvidoso. Até porque o nosso antigo sofá, ele era exatamente nessa cor. Então, assim, não foi uma mudança tão radical. Mas como vocês podem ver a sala aqui, houve então uma otimização do espaço, ó. Então ficou legal pra caramba aqui. Antes ficava aquele baita de um sofá reclinável aqui, com aquele espaço vago lá, morto praticamente na sala. Agora não, ó, ele fica certinho aqui, ocupa um espaço legal. Apesar da poltrona ela tá aqui, mas ela fica aqui, ó.
pessoal. Então a poltrona fica aqui, né? E o sofá lá, ó. Então praticamente aqui se ganha aqui um assento com a poltrona. Então aqui você conseguiria colocar praticamente 4 pessoas tranquilas nesse sofá. Mas assim, para ficar folgadão mesmo, 3 pessoas aqui tá de bom tamanho. 2 bastante espalhadas lá e uma aqui bem tranquila também. Além de uma 4ª pessoa aqui nessa poltroninha show de bola que a sogrinha ajeitou para nós aqui, muito linda. Pontos negativos que eu não poderia dizer que são tão negativos assim devido à objetividade desse sofá. Mas vamos lá. Primeiro deles, né? O encosto aqui ele é muito fino, né? Poderia ser um pouquinho maior pra gente colocar um suportinho de copo aqui, alguma coisa, mas é pedir demais, porque o objetivo desse sofá é a otimização de espaço. Então é óbvio, né? Não tem de onde tirar, então se tira do encosto do sofá. Chique. Então assim, é um ponto negativo, mas nem tanto assim. E outro que ele não permite você travar embaixo. Por quê? Lógico, o objetivo do sofá é ser versátil e você mudar ele a hora que você quiser. Porém, aqui em casa eu vou manter ele nessa posição por muito tempo. Então, se ele tivesse uma espécie de trava, seria legal. Porque, por exemplo, às vezes a dona Gegé, ela encosta ali e estica as pernas aqui. O que seria legal? Ter a trava. O que acontece? Às vezes ele dá por ele ser um sofá leve, ele vai abrindo um pouco aqui. Então isso é um ponto negativo que ao meu ver, poderia ser melhorado, né? Ter alguma espécie de trava que deixasse ele bem travadinho embaixo para não ocorrer esse tipo de problema. Isso não me incomoda, eu só estou mesmo fazendo uma análise aqui imparcial para vocês verem que eu não tenho rabo preso com os caras não. O que tem que falar e pronto, acabou. O fundo dele, apesar de que eu tô sozinho aqui, eu não vou conseguir erguer, mas ele é todo forrado por baixo, cara. Isso é show de bola. Evita entrar bicho, qualquer coisa peçonhenta ali, se esconder no sofá. E era outro problema absurdo do outro sofá que a gente tinha. Cara, por baixo ele não era forrado. Uma vez entrou um rato dentro de casa e pra onde que o rato foi? Pra dentro do sofá. Puta, cara, que coisa, viu? Foi uma loucura e era um sofá pesado, cara. Até conseguir achar aquele rato e tirar, foi uma loucura. Então, se puder dar uma dica para vocês, optem por sofás leves. Principalmente se você é uma pessoa que tem mania de limpeza aí e gosta sempre de estar reorganizando sua sala, é uma ótima dica. Aqui vocês podem ver que ele está encostado no canto, que literalmente da sala, né? Só que, por exemplo, nada impediria, como dica aí de design, apesar de eu não ser especialista nem formado na área, se você puxar ele para frente, você poderia colocar um aparador atrás, entendeu? Com os vasos, ficaria legal. A gente até tinha um aparador na casa antiga, mas na mudança acabamos se desfazendo do aparador, o que foi uma pena, né? Uma pena mesmo, porque hoje com esse sofá aqui ele ia ficar show de bola. E aí, resenhador, curtiu esse vídeo? Aprendeu bastante coisa sobre como escolher um sofá adequado para o seu apartamento ou residência? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aqui embaixo nos comentários. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta. E se você curtiu essa análise e review, saiba que aqui no canal Resenhando eu levo muito a sério o nome Resenhando com Z. Aqui eu resenho assuntos de A a Z, basta você ver esse vídeo até o final ou clicar aqui no cantinho superior direito que vão aparecer várias sugestões de análise e review e muito mais assuntos. Como eu falei, assuntos de A a Z. Eu tenho certeza que aqui você chegou e daqui você não vai sair tamanha infinidade de assuntos. E já peço aqui também o seu like maroto e que se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho para que quando sair um vídeo novo você seja o primeiro a ser notificado e volte aqui para ver o vídeo novo do canal. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Até mais e obrigado pelos peixes!